Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast Saúde e Direitos Humanos em Diálogo. Este que é o espaço fornecido pelo Centro de Estudos em Direitos Humanos, Saúde e Sociedade, onde discutimos temas candentes relacionados aos direitos humanos e à saúde. E hoje não será diferente, por acaso até será, porque trazemos um podcast num modelo totalmente diferente do habitual, em formato mais visual. E a realização deste podcast vai culminar concretamente com o dia que se celebra os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este documento que surgiu no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, um documento histórico que estabelece os direitos fundamentais, dentre os quais a igualdade, a liberdade, a dignidade humana e a justiça social, independentemente da raça, gênero, religião ou qualquer outra condição. Portanto, para discutirmos a respeito da relação existente entre os direitos humanos e a saúde, temos o prazer de ter aqui no nosso espaço a Nair Teles, ela que é a atual coordenadora geral do Centro de Estudos em Direitos Humanos, Saúde e Sociedade, que possui mais de 20 anos de experiência em matérias relacionadas aos direitos humanos e vai aqui nos ajudar a debruçar em torno deste tema. Seja bem-vinda, Nair Teles, mais uma vez. Em jeito de questão de partida para esta conversa, gostaria de perceber qual foi a sua motivação quais momentos marcantes da sua vida despertaram este interesse em abordar temas relacionados aos direitos humanos e à saúde. Bom, o meu contato com direitos humanos e saúde, da forma como eu hoje entendo, começou quando eu saí do Brasil para fazer meus estudos na França. E lá eu, embora já tivesse ouvido falar e lido a respeito, né, sobre, por exemplo, a Anistia Internacional, foi a primeira vez que eu tive proximidade com essa temática. Foi a Liga Internacional dos Direitos Humanos e, como eu já disse, a Anistia Internacional. Inclusive, eu fiquei membro da Anistia Internacional. Então, nesse momento, quando eu me aproximo, que eu começo a pensar e a refletir sobre isso, eu vi que a minha carreira, a minha vida acadêmica e a minha vida profissional estava relacionada aos direitos humanos. Mas eu não tinha até então realizado tal relação. Então, eu decido, né, eu fiz um curso na Suíça, dentro das Nações Unidas, onde eu fiz um curso de especialização nessa área, porque eu disse para mim mesma que eu precisava me aprofundar no assunto. E qual foi a relação com saúde? Até então, como eu disse, já havia mencionado, para mim, direitos humanos era algo distante, embora eu soubesse o que era, e saúde era apenas a questão de doença. Então, quando eu retorno ao Brasil e passo a trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, eu me vejo diante de uma concepção de saúde muito mais ampla, além da questão biológica da doença. Você entender a maneira com que se via, a forma mais abrangente que se via de saúde, e não relacionado à doença, que é o que a gente chama dos determinantes sociais da saúde. Ou seja, o nosso estilo de vida, você morar numa região, você pertencer ou ter uma família onde a violência impera, enfim, uma série de outras questões que acabam e que condicionam, né, a saúde do indivíduo. Então, a saúde permanece, a parte biológica da doença, acesso à vacina, nós vimos isso na época do Covid, na verdade. Então, o acesso à vacina, o acesso à atenção, hospital, estrutura de hospital, medicamento,
enfim, uma série de coisas. Esta é uma parte importante, evidentemente, da área da saúde. Acrescida, não é acrescida, ela passa a ter uma outra, a gente passa a ter uma outra visão quando a gente entende que os determinantes sociais, econômicos e culturais podem e interferem na saúde dos indivíduos, de uma comunidade, de uma coletividade, de uma sociedade, de uma forma mais ampla de um país. Então, essa relação de direitos humanos e saúde vem desses determinantes sociais. Mas isso não é uma questão de agora, né? Eu estou colocando, você me fez a pergunta sobre o meu trajeto, por isso que eu tive que mencionar. Mas os determinantes sociais da saúde que surgem no Canadá, né, na Conferência de Ottawa, muitos anos depois, tudo decorre de uma carta que a gente chama, né, mãe referência, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que comemoramos todo dia 10 de dezembro. Mesmo em torno, olhando um pouco para a questão da definição de saúde estabelecida pela OMS em 1948, o mesmo ano que foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa definição apresenta uma visão ampla e, sobretudo, holística, olhando para a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma questão de ausência de doença ou uma determinada enfermidade. Embora esta concepção seja inovadora, levanta alguns questionamentos a nível da comunidade acadêmica, porque diante das desigualdades sociais e da pobreza que assola grande parte da população mundial, não seria, neste caso, no seu entender, não pensa que esta concepção de saúde como um completo, até a problemática que surge é por causa da palavra completo, um completo bem-estar físico, social e mental. Considera que este conceito seja idealista ou, sobretudo, inalcançável em termos de realidade prática? Dixon, essa questão que você coloca, ela é interessante e recorrente, né? A maioria das pessoas, não digo a maioria, mas vamos dizer uma parcela significativa, descrê dos direitos humanos, descrê do que você colocou agora sobre a saúde, um completo bem-estar físico, enfim. Esse completo, nessa palavra completo, essa é uma característica dessa área. Se relaciona a direitos humanos, isso aí é coisa de sonhador, né? Isso não vai dar em nada. E ver a saúde, entender a saúde, perceber a saúde num espectro mais amplo, que para mim é completo, não é minha opinião pessoal, é profissional, que nós estamos falando disso, também é uma conquista que começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e a gente sabe que isso decorre da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e vocês imaginam a recomposição mundial, porque se for uma guerra mundial, vários países estiveram envolvidos, infelizmente, nesse processo. Então, quando eu coloquei para vocês sobre essa visão de uma forma, embora, como eu repito, na declaração isso já está claro, em 78, no Canadá, naquela conferência que eu já mencionei, aí fica indiscutível, né? Inquestionável. Agora, tem toda uma descrença, né? Isso aí é letra morta, isso aí a gente fala, a gente faz, mas não vai dar em nada. Mas imaginemos, isso é um grande desafio. Nós temos um número de países que hoje compõem o mundo chegar a um consenso, né? A um consenso para que se assine uma declaração. A assinatura de uma declaração
é algo que demanda conversações e discussão de anos, né? E a tragédia vivenciada pelo mundo inteiro com a Segunda Guerra Mundial fez com que nós caminhássemos um pouco mais céleres na direção de uma declaração da própria Constituição da Organização das Nações Unidas, que surge desse processo. E vejam bem, em 48, né, a Declaração Internacional, e 40 anos depois, não, minto, 30 anos depois, surge a Conferência de Ottawa, onde não só ratifica, mas como esclarece essa concepção de saúde. Os conceitos de saúde e direitos humanos são vistos como dois conceitos diferenciais, distintos. Gostava de perceber, na sua ótica, como é que podemos vislumbrar a relação entre esses dois conceitos em termos práticos da tarefa? Como é que podemos visualizar em termos práticos a relação existente entre saúde e os direitos humanos? Infelizmente, nós tivemos um exemplo disso no Covid, né? A mobilização internacional, embora no início do Covid, é o que eu falo, né, menciono, nós todos que estamos aqui somos sobreviventes da última pandemia, não é? Então, no Covid, na época do Covid, nós vimos um movimento, uma movimentação internacional, que não foi fácil, tá certo? De acesso à vacina. Não só a dificuldade de se organizar e de se oferecer às populações dos países que não são produtores de vacina, né? Mas também como é que isso ia se dar. Evidentemente, não sou ingênua de dizer que os países, né, que a gente considera mais ricos, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., tiveram acesso a essa vacina de forma mais célere. Mas nós aqui em Moçambique, eu não sei vocês, mas eu fui vacinada com essa vacina produzida fora, né, do país, e tantas outras pessoas. Agora, esse é um exemplo próximo de nós, o acesso à saúde, né? Então, nem todas as pessoas, como eu disse, os países poderiam aceder a isso, e com essa mobilização internacional em função dessa trágico momento da humanidade, tiveram acesso. Não é uma coisa fácil e não é dada, né? É conquistada. Como eu já fiz referência, são anos de negociação, não foi no caso do Covid, porque as pessoas estavam morrendo, então houve uma preocupação, principalmente dos órgãos internacionais de direitos humanos, de que as populações todas do mundo tivessem acesso a essa vacina para que as mortes diminuíssem e até cessassem. Então, veja bem, quem opta por isso, por essa caminhada dos direitos humanos, passa a ter uma dimensão, e eu falo da experiência que eu tive. Eu mudei muito, eu já tinha uma formação familiar e também pessoal, mais bem humanista. Como eu disse, foi quando eu chego que eu vejo essa estrutura, com todas as suas deficiências e defeitos, porque são feitas por pessoas, a correlação de forças, a briga, há interesses em jogo, não sejamos ingênuos, mas que se consegue chegar lá, né? Se consegue chegar lá. Não é algo linear, existe a soberania dos países. Então, um país não pode, ou mesmo as Nações Unidas, tem que ter autorização daquele país para poder ter até uma estrutura e uma organização. Em momentos de crise, de guerra, geralmente, ou na maioria das vezes, as Nações Unidas têm a sua infraestrutura com todas as dificuldades. E nós estamos vendo isso na guerra que estamos vivendo, uma delas, né, que é de Gaza e a Palestina, onde a dificuldade de acesso a medicamento, acesso a comida, né,
enfim, e uma série de outras precariedades que a população que está vivenciando, está inserida nessa guerra, tem vivido. Mas há todo um movimento, inclusive trabalhadores da área humanitária foram mortos, né? Eu não vou nem mencionar o número de mortos que essa guerra já produziu, mas é estar onde eu costumo sempre falar, né? Existem países que têm uma invisibilidade, comunidade que tem uma invisibilidade, né? Que nós não prestamos, não olhamos, mas tem seres humanos ali, tem pessoas que sofrem, que têm as suas necessidades, e direitos humanos não são para as pessoas ingênuas e crédulas. Direitos humanos é uma conquista, e ver a saúde da perspectiva que nós estamos e sempre destacamos é uma grande conquista. Ainda não terminada, como os direitos humanos também não, mas é uma conquista. Diante do contexto atual, na sua opinião, qual é a importância dos indivíduos terem plena consciência dos seus direitos? Dixon, é todo um caminhar, né? Se eu sei que eu tenho direito à moradia, se eu tenho direito à paz, se eu tenho direito à educação, enfim, a declaração ela é composta por 30 artigos. 30 artigos. Então, onde fala a questão social, eu sugiro, quem nunca leu, é fácil de ter acesso, evidentemente a pessoa pode ter acesso através da internet e ler essa declaração. Então, assim, dentro desse nosso caminhar como humanidade, é tudo um aprendizado, né? Eu dei o meu exemplo, né? Então, as pessoas ouvirem esse momento que a gente está conversando, né? Se interessar, procurar, é fundamental para você saber. Não é assim, a gente também tem um aspecto que eu gostaria de salientar. Esse é o meu direito, mas você também tem deveres, tá certo? A importância dos direitos humanos é exatamente isso, essa relação entre direito e dever. Não é porque é meu direito, eu faço, eu quebro. Não, e o seu dever? O dever para com o outro que é mais frágil, o dever de preservar, né, a sua comunidade, enfim, o direito a ter acesso a bens e serviços é uma conquista, é um direito do cidadão, não é chegar a dizer, eu tenho direito, sentei, eu quero. Não, é uma conquista diária, é uma conquista interminável, porque nós somos seres humanos e falhos. E tem a questão do poder, né? As pessoas, como têm medo, porque desconhecem o que são os direitos humanos, têm medo. Não precisa ter medo, né? Os direitos humanos falam da nossa vida, do nosso cotidiano, da vida em família, da vida entre irmãos, reconhece que existe diferença entre todos nós, de origem, de raça, de gênero, há toda uma diferença, mas essa diferença não interfere, né, numa concepção brilhante dos direitos humanos, que é a nossa igualdade, né, promovida pela fraternidade que devemos ter um pelos outros. Então, a igualdade é exatamente porque nós somos diferentes. Se nós não fôssemos diferentes e diversos, não haveria necessidade de se destacar a questão da igualdade. Daí, uma das grandes discussões é a questão da pobreza, das desigualdades sociais, do acesso a bens e serviços mínimos. Então, fazendo esse tipo de atividade, as pessoas que estão participando, estão nos ouvindo, conversando com colegas, conversando com amigos, é dessa forma que a gente, aquele ditado, né? Passa a palavra. É exatamente isso. Estamos mesmo a passos largos para o fim da nossa conversa, e é importante destacar que em Moçambique, assim como no mundo em geral, a questão dos direitos humanos nunca foi tão debatida como nos últimos dias. Recentemente foi realizado um fórum do G20, foi realizado no Brasil, concretamente no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19, se não me engano, do mês de novembro. Este evento reuniu cerca de 19 maiores economias do mundo, além da participação, é claro, da União Europeia.
Gostaria de perceber, na sua opinião, de que forma este Fórum Internacional de extrema relevância tem o potencial de impactar direta ou indiretamente a saúde e os direitos humanos a nível global ou influenciar decisões econômicas, decisões políticas e decisões sociais que moldam o futuro das nações. Olha, esse G20, né, que se chama, né, G20, é uma conquista também, né? Ele surge, é importante a gente conhecer também a origem das coisas, não caiu do céu, não sei se vocês tiveram acesso, essa reunião são 19 países, mais a União Europeia. Vejam bem, esse grupo reúne 85% do produto interno bruto global, 75% do mercado, do comércio internacional. 2/3 da população mundial é representado nesse G20. Então, vocês vejam a importância desse encontro. Naí, mas isso também tem... Então, isso é como se fosse as Nações Unidas? Não. A origem do G20 foi... Alguns de vocês podem não saber, mas a comunidade internacional, os países, passaram por crises financeiras. Então, uma grande crise financeira, uma das grandes crises financeiras internacionais, ocorreu em 1990, foi na década de 1990. E em 1999, quer dizer, na década de 90, de 1990, houve várias crises, né? Em vários países, porque foi uma crise internacional. Em 1999, se cria esse G20, mas num primeiro momento era direcionado apenas para os presidentes dos bancos. Depois, com mais uma crise vivenciada pela humanidade, porque nós andamos, né? Nós somos seres humanos e falíveis, né? Então, em 2008, se não me falha a memória, houve também uma grande crise internacional, financeira internacional. Daí, esse G20 passa a ter uma outra perspectiva. Ele não fica mais apenas e exclusivamente na questão financeira. Aí já tem a introdução da questão da desigualdade social, da pobreza, da fome. Ou seja, passa a ser relacionado de forma bastante direta o que a OMS, desde 1978, diz, né? Os determinantes sociais da saúde interferindo na nossa qualidade de vida e acesso à população a bens essenciais, como, por exemplo, a comida. Então, esse G20 não foi uma coisa que surgiu da noite para o dia, como eu disse, tudo isso é um processo, um longo processo, algo que acontece através que nós nunca vamos saber, né, entre diálogos, acordos entre países. Mas, nesse ano, eu gostaria realmente, eu agradeço até a você de ter feito essa pergunta, porque, para mim, na minha perspectiva, evidentemente, esse encontro do G20 não foi porque foi no Brasil, não é nada disso, porque marcou mais uma vitória, né, para a comunidade internacional, que foi a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Foram 25 anos se teve para que se chegasse somente nesse G20 a formalização dessa aliança. Foi um momento fundamental e que a gente deve comemorar, se informar, né, e ver nossos outros países que não compõem o G20 como esse instrumento dessa aliança global vai ser efetivado, mas que foi assinado por todos, sem nenhuma exceção. Isso é uma grande vitória. Mesmo jeito de fecho, que mensagem gostaria de deixar ficar para todos aqueles jovens ativistas, profissionais da saúde, profissionais do ramo jurídico, que gostariam de atuar nessa área dos direitos humanos?
eu sugeria também, não só para esse grupo que você salientou, que é importante, mas de uma forma geral, né? Quem vai nos ouvir, é aquilo que eu falei, né? Passa a palavra, né? É muito importante. E nós, do Centro de Direitos Humanos, estamos abertos a perguntas e questionamentos. Eu espero que depois você facilite isso, né? Essa informação de como nos contactar para ter dúvidas. Ora, como eu disse para você, os direitos humanos é uma escolha, né? É uma escolha não só... Primeiro, é uma escolha pessoal, né? Depois, ela pode se transformar, como foi o meu caso. Eu não sou referência para ninguém, mas ela se transformou numa questão também profissional, e tudo que eu pesquiso e escrevo está presente essa questão de uma forma mais estruturada. Então, a minha sugestão é: acredite nos direitos humanos, acredite nessa aliança global, que é fundamental, né? Assim, porque o G20 tem Índia, Japão, Turquia, enfim, África do Sul. Infelizmente, Moçambique não faz parte, mas pode vir a fazer. Quer dizer, eu não... Depende muito de foro individual, né? Pessoal, foro da pessoa. Eu fiz uma determinada caminhada e, como eu disse, eu tento, não só para a minha vida pessoal, na minha relação até cotidiana. Você não precisa ser um expert em direitos humanos, no respeito ao outro, respeito à diferença, né? Você não é obrigado a concordar com as orientações e escolhas do outro, mas você tem que respeitar, né? Então, essa perspectiva do respeito ao outro, do respeito à diversidade, porque somos, embora diversos, iguais, é fundamental. Então, os direitos humanos você pode não estar presente no mercado, na forma como você se dirige ao seu colega da escola, ao seu vizinho, à pessoa que vende um produto que você compra, né? Eu estou falando do nosso cotidiano, as relações afetivas, familiares. Não é que nós estamos inseridos de uma concepção de viver em comum, onde haja não só o respeito, mas uma série de direitos. Então, se informem, transformem isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, e não é veja bem, não é algo assim simples, né? Linear. Tem todo meandro, como eu disse, essa aliança global contra a fome e a pobreza, conseguida a duras penas nesse encontro do G20. Se informem, veja como eles vão ver, mas nunca não percam a esperança, nem não considere os direitos humanos. Quando eu era mais jovem, dizia: isso é coisa de sonhador, isso nunca vai acontecer. Imagine se nós não tivéssemos os instrumentos e as organizações e as declarações e as cartas que nós temos. Eu acredito que a situação nossa, da humanidade, estaria pior. Nair, mas está cheio de guerra, né? Ucrânia, Rússia, a questão da Síria, enfim, há uma série de países nesse momento, países da Europa, América Latina, Estados Unidos, com partidos que a gente chama de extrema direita ou direita radical, onde a questão do imigrante, o imigrante é responsável por tudo, né? O imigrante é o que traz pobreza, é o que traz, enfim, eu estou dizendo apenas um aspecto, mas onde exatamente essa filosofia, essa proposta da direita radical vai de encontro, bate com aquilo que os direitos fundamentais da pessoa humana surgida, né? Que surgiram, essa declaração que surgiu após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas morreram, campos de concentração foram construídos, né? Independentemente se era criança, velho, enfim, não é o nosso tema hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, mas depois de tanta dor, tem muitas pessoas que acreditam que aquilo ali não existiu, que aquilo ali é mentira. Não é bem assim ainda, né? Agora não tanto, mas houve sobreviventes, né, que tinham, inclusive, uma tatuagem marcada com um número
que estavam dentro, que a pessoa ia para um campo de concentração, era marcado, né, na pele um determinado número. E em alguns países você via, não digo logo depois, porque eu não tenho idade para isso, mas até uns anos atrás, sobreviventes, que a gente chama de sobreviventes do Holocausto, que foi o que aconteceu em 1945, que ainda portavam. Eu conheci uma senhora que era uma vizinha minha e que eu discretamente vi que ela tinha esse número no corpo, né? Já há alguns anos atrás, evidentemente. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar, dia 10 de dezembro. Outra realidade é possível, outro mundo é possível, não é fácil, depende do nosso engajamento diário. A não violência sempre foi a marca dos direitos humanos. Nair, você fala assim que você está confortável na sua casa, tudo para você é fácil. Não é bem assim, a gente não conhece a história de cada um, não é verdade? Mas os direitos humanos, nós temos um exemplo de Gandhi na Índia, né, que conseguiu a independência, né, o fim da colonização na Índia, através de campanhas não violentas. Então, se informem sobre não só o que são os direitos humanos, essa concepção fantástica de saúde ampliada, abrangente sobre a noção de saúde. Se informem também sobre pessoas, inclusive Moçambique tem história de grandes homens e mulheres que, em função de uma sociedade mais justa, né, não estão mais aqui conosco, que morreram de forma violenta. Mas a paz, movimentos de paz, de harmonia, de diálogo e de concórdia, sempre o que pautou os direitos humanos, hoje e sempre. Obrigada. Muito obrigado, Nair Teles, pela sua participação neste espaço. Muito obrigado a si, caro telespectador, que esteve aí até o fim. Acreditamos que foi uma conversa produtiva. Deixe ficar as suas dúvidas, comentários e possíveis contribuições. Pode escrever-nos nas nossas redes sociais, estaremos atentos a todos os comentários, ou pode enviar um e-mail, não é, para o nosso endereço eletrônico cdhs.mz@gmail.com. E até a próxima.